Aleluia, bom dia a todos e a todas, que alegria estarmos aqui nessa manhã, podendo cultuar o Senhor. Nós estamos com tantas saudades de vocês, a vontade é de estarmos aqui na nossa casa, cultuando ao Senhor, nos abraçando, vivendo essa comunhão, mas nós entendemos que o mais importante é o Evangelho comunicado a você aí na sua casa. Eu quero te pedir um favor. Se há pessoas aí na sua casa, convide a participar do culto com você. Se você está nos assistindo pelo YouTube, queria tanto que você pudesse pegar esse link também e divulgasse para os seus grupos de WhatsApp, para os seus amigos, para que mais e mais pessoas possam ser edificadas pela palavra de Deus. Vamos orar? Pai, obrigado por essa manhã de vida. Obrigado pela oportunidade que temos de exaltar o Senhor e de aqui, Senhor, nos alimentarmos da sua palavra. Oro para que o Senhor alcance cada casa, cada família, cada pessoa, cada jovem, cada um, Senhor. Que seja uma manhã de experiência contigo, que seja uma manhã onde a tua palavra vai transformar e edificar cada coração. Nós colocamos o nosso culto em tuas mãos, que o Senhor, por meio do teu Espírito Santo, tenha toda a liberdade a falar em cada coração. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Bom dia. Que nessa manhã o Espírito Santo ele venha falar ao nosso coração. Ele venha falar no seu coração aí na sua casa. Ele é o início, Ele é o fim, e Ele se faz presente aqui nesse momento, e eu tenho certeza que Ele se faz presente aí agora na sua casa. Vamos adorar Ele nessa manhã. Aleluia, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Aí na sua casa você pode dizer assim, ó: não há outro como tu. Não há, diga, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céus. Diga: és o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Não há outro como tu. Soberano, diga pra ele: soberano e fiel. Não há outro, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus. Adore o Senhor na sua casa, diga: és o alfa e ômega, início
Obrigado, Jesus. Diga para Ele. Alfa e ômega, início e fim. Diga. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Diga pra Ele. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, Ele é tudo pra mim. Alfa e ômega, oh Jesus, tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus, és o ar, Ele é o alfa, e tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Tu és Jesus, obrigado, Senhor. Tu és Jesus. Mesmo em tempos difíceis, Ele está no controle de tudo. E Ele está no controle da minha vida, Ele está no controle da sua vida. Ele é Jesus, Ele é o alfa, Ele é o início, Ele é o fim. Não sei o que você está passando aí na sua casa, mas Ele é contigo, meu irmão. João 14 diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Será que você pode dizer comigo na sua casa? Será que você pode cantar essa verdade comigo? Aleluia. Oh Espírito Santo, obrigado, Pai. Diga comigo aí da sua casa, diga. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu irei e os levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai, mas aquele que crer em mim obras maiores fará. Escute isso que Ele está te dizendo nessa manhã. Se me amares verdadeiramente, eu guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Diga! Aquele que crê nos meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei
te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Eu quero te. Se me amares verdadeiramente e guardarei os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que crê nos meus mandamentos, oh Jesus, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele, Jesus. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Eu quero te amar, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Eu quero te amar, Senhor. Aleluia. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós amamos a Tua palavra, amamos os Teus mandamentos e sabemos que jamais conheceremos o Pai senão através do Filho. Queremos conhecer o Senhor mais e mais nessa manhã, Jesus. Queremos conhecer o Teu coração. Queremos nos derramar diante da Tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Obrigado, Senhor, por nos permitir deleitar da Tua vontade, da Tua palavra, da Tua presença. Que o Senhor nos encha nessa manhã com vida, com esperança. Diante, Senhor, de tantas palavras de morte, enche o nosso coração de esperança nessa manhã. Enche o nosso coração de vida. Ah, Senhor, nós somos Teus, nos deleitamos na Tua presença. Toma-nos nessa manhã, encha o nosso coração de fé, a nossa mente de esperança. Encha-nos, Senhor, com a Tua presença. O Senhor é tudo que temos e vivemos para o Teu louvor e para a Tua glória. Que o Senhor nos alcance o quarto mais escuro do nosso coração. Somos Teus. Alcance cada casa, cada casamento, cada filho, cada um, Senhor, na sua realidade pessoal. Alcance, Pai. O que nós queremos nessa manhã é ter sede e fome do Senhor. Sede e fome pela Tua palavra, pelos Teus mandamentos. É por isso que nós oramos, Senhor, certos de que o Senhor opera em nós, certos, Pai, de que o Senhor continua manifestando os Teus feitos sobre a humanidade. Nós oramos para a Tua glória, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Que bom estarmos aqui em mais um culto nessa manhã. Talvez você entrou aqui no nosso culto, a participar do nosso culto, e nós já tínhamos iniciado. Bom dia para você, para a sua família. Antes da gente aqui ofertar ao Senhor e colocar a nossa contribuição diante do Senhor, eu quero lembrar você de que a nossa igreja ama você e a sua família. Quero lembrar você que nós estamos morrendo de saudade. A nossa oração é que você continue aquecido pelo Espírito Santo, não se deixe esfriar,
esteja ligado a cada ensinamento da nossa comunidade de fé, da nossa igreja. Não perca nenhum culto, participe dos nossos GCs online, participe do nosso Inside toda quinta-feira. Uma forma de você estudar a palavra de Deus de forma sistemática e ser cheio do Espírito Santo, uma vez conhecedor das Escrituras. Nós queremos tanto abençoar você nessa manhã e que você tenha certeza de que nós estamos aqui para servir. Qualquer necessidade, se você precisa de um aconselhamento, nos procure, de uma visita, ainda que seja do portão. Se você está passando alguma necessidade básica, entre em contato comigo, com alguns dos pastores aqui da nossa igreja. Nós estaremos prontos a servir você, e não estamos falando, palavras ao vento, não é da boca para fora. Queremos sim ser luz e ser bênção sobre você e sobre a sua família, no nome de Jesus. Amém e amém. Se você não se inscreveu no nosso canal aqui do YouTube, faça isso agora. Se você não nos acompanha no Instagram, também comece a nos seguir no Instagram, para que você tenha acesso a todo o conteúdo online para a sua edificação, no nome de Jesus. Como eu te disse, nessa hora é um momento da nossa contribuição. É um momento de exercer a nossa fidelidade ao Senhor e entregar a Ele o nosso dízimo e também a nossa oferta. Você já me ouviu falando sobre isso, e de fato eu trato esse momento como um privilégio, como uma dádiva de Deus para mim e para você. Um momento onde a gente pode contribuir com o reino, um momento onde a gente pode ser ainda mais parte daquilo que Ele tem feito. Não somente porque temos tantos desafios financeiros, com os aluguéis, com as contas da igreja, não é por isso. É porque você foi alcançado pela cruz, e eu tenho certeza que o dinheiro já não te domina, e que você tem essa vontade, esse desejo, esse regozijo em fazer parte dos planos do Senhor na terra. Obrigado por ser igreja conosco. Obrigado por, ainda que distante, continuar sendo presente. Por isso, você pode ofertar, você pode dizimar nessa manhã. Se é a sua oferta, é aquilo que o Senhor colocar ao teu coração, se é o seu dízimo, faça isso. Se você é ovelha aqui da nossa igreja da Lagoinha Savassi, eu oro para que o Senhor prospere os seus caminhos, prospere a obra de suas mãos, e que juntos, como comunidade de fé, como igreja local, nós possamos aqui suprir todos os nossos desafios e sonhar a nossa igreja. Não é uma pandemia, não são meses ainda que de portas fechadas, mas a igreja continua. A igreja é um organismo vivo, ela não para. Você está aí, eu estou aqui, e nós estamos juntos porque a palavra de Deus, ela rompe fronteiras, ela não tem limites, e é por isso que nós continuamos juntos, participando da obra do Senhor. Eu oro para que você faça isso de todo o seu coração. Enquanto nós vamos aqui ministrar mais uma canção, você pode fazer isso. Vai aparecer as nossas contas aqui na sua tela. Você pode fazer uma transação bancária. Pedimos que você mande o seu e-mail com o comprovante da sua transação bancária, apenas para identificação de depósito e para aqui todo o nosso relatório semanal. Mas oramos para que, de fato, o Senhor toque o seu coração e você seja bênção na vida da nossa igreja, no nome de Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Diga aí na sua casa. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Diga! A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Sempre, amém. E com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, e com insondáveis teus juízos e teus caminhos, e com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, e com insondáveis teus juízos e teus caminhos. Pega as tuas mãos e canta pra ele aí na sua casa, meu irmão. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Aleluia, glória a Deus. Pai, muito obrigado pela fidelidade de cada um dos nossos irmãos. Fato é que os irmãos têm nos surpreendido com a sua fidelidade. Obrigado, Senhor, pelo zelo, pelo amor à sua obra, que possamos continuar sendo resposta. Não somente por meio do nosso dízimo e da nossa oferta, mas no compromisso com a Tua palavra, dentro de casa, no tratamento com a esposa, com os filhos, ou se não é casado, com os pais, com as pessoas, cada um na sua realidade pessoal possa exercer o cristianismo na prática. Eu oro, Senhor, para que o Senhor abençoe e guarde cada um dos nossos irmãos, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus pela sua vida, que alegria a gente estar aqui, mais um culto, cada semana tem sido um desafio, confesso que eu já não aguento mais pregar para as câmeras, para cadeiras, mas a gente sabe da importância, na verdade não é que a gente não aguenta, mas não se compara em pregar com você aqui, podendo vibrar da glória de Deus e a gente aqui sentir juntos a presença de Deus, ainda que a presença de Deus é capaz de alcançar você aí, a mim que estou aqui, mas enfim, glória a Deus por cada um dos nossos líderes e pastores da nossa igreja. Nós temos tido os discipulados com a liderança, as células acontecendo de forma online. Obrigado pelo seu coração. Que alegria, e você sabe, de verdade, que você pode contar conosco, que a gente não é pastor de título, a gente é pastor de essência, e que você pode nos procurar e nós estaremos sempre
a servir. Esteja orando por nós, não somente por mim, mas por toda a Lagoinha, por toda a nossa igreja, pela vida do nosso pastor Márcio. Eu tenho tido o privilégio de estar também ajudando, servindo, né, nesse tempo, juntamente com ele ali na nossa Lagoinha Matriz. Esteja orando por nós. Tenho certeza que daqui a pouco essa Lagoinha Savassi vai estar aqui vibrando e nós estaremos juntos cultuando Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo na carta de Tiago, no capítulo 1, por favor. Na carta de Tiago, no capítulo 1, eu quero ler apenas 4 versículos com você, do verso 1 ao verso 4. E nós vamos falar nessa manhã sobre o valor das provações. Obrigado, Anderson. Tiago, capítulo 1, a partir do verso 1 nós vamos ler. Acompanhe o texto comigo, por favor. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Pai, nos ensina nessa manhã uma carta de ensino, uma carta pastoral, uma carta que tem tanto a agregar no nosso conhecimento nessa manhã. Fale conosco, fale em cada coração, ministra sobre as nossas vidas, traz mudança de mentalidade e que em todas as coisas somente o Teu Filho Jesus seja exaltado. Assim nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Como eu disse, o tema dessa mensagem é o valor das provações. Meus irmãos, é um assunto tão comum, mas ao mesmo tempo um assunto que na prática tão pouco vivido. As provações, elas estão em todos os endereços, elas batem em todas as portas, e isso é um fato. Não existe ninguém que está aqui sendo instrumento para que esse culto chegue até você, nenhum voluntário que está aqui, ou não tem ninguém que nos assista nessa manhã que também esteja isento dessas provações. E é por isso que o meu objetivo nessa manhã é destrinchar esses 4 primeiros versículos dessa carta de Tiago, para que você possa transformar essas provações em bênçãos, em triunfo, em alegria, no nome de Jesus. Mas antes da gente expor aqui esses 4 versículos na fidelidade à palavra, antes da gente falar sobre cada versículo e lê-los novamente, eu quero trazer aqui um pano de fundo sobre essa carta para que você possa situar, para que você possa aprender mais da palavra, para que você possa discernir ainda com mais fidelidade a Escritura nessa manhã. Essa carta, ela é um livro prático, considerado o livro de Provérbios do Novo Testamento, um livro prático, um livro de sabedoria, um livro pastoral, vamos dizer assim. E quem escreve essa carta é Tiago. Nós vamos falar qual Tiago, mas esse Tiago, o escritor dessa carta, ele era mais pregador do que escritor. Por isso, o motivo dessa carta ser tão prática. É uma carta que Tiago escreve com urgência. Um dos grandes problemas aqui que a igreja estava enfrentando era colocar em prática aquilo que professavam, ou seja, saírem da teoria e viverem a vida, a fé prática,
não apenas uma teologia divorciada da prática. A vida da igreja ou do destinatário pelo qual Tiago escreve essa carta, a vida estava divorciada da teologia. E esse também é um problema da igreja contemporânea. É um problema nosso, é um problema da nossa comunidade, é um problema da igreja cristã no Brasil, é um problema da igreja cristã no mundo. A vida, muitas vezes divorciada da teologia. Sabe aquele tipo de gente ou de cristão que diz conhecer a palavra, que diz conhecer o Senhor, que diz temer o Altíssimo, o Senhor dos senhores, mas a vida prática, ela é divorciada dessa teologia ou desse conhecimento. Era essa realidade, ou esse o pano de fundo pelo qual Tiago escreve essa carta. Uma carta para trazer despertamento. O tema central de Tiago, ou dessa carta, é começar ou falar do nascimento, ou do novo nascimento, até a maturidade do cristão. Esse trilho de maturidade, e isso tem tudo a ver com provações, porque falar sobre provações na mentalidade do cristão ou no comportamento do cristão, fala muito sobre a nossa maturidade. Talvez cabe uma pergunta nessa manhã para mim e para você. Qual o seu nível de maturidade diante das provações, das adversidades? Eu não estou aqui porque se tornou muito pejorativo falar sobre provas, sobre provações, sobre circunstâncias. Não, eu estou aqui para expor o texto. Tiago, trazendo por meio dessa carta aqui ensinamentos tão práticos a respeito de como lidar, ou de como extrair valor, ou de como aproveitar dessas provações, a fim de glorificar o nome do Senhor, a fim de ter aprendizado, a fim de usar dessas provações para o benefício pessoal, mas para a glória do Filho de Deus. Entenda isso. Bom, não existe crescimento na vida de um cristão, senão por meio da palavra de Deus, seja ouvindo, seja obedecendo, ou seja praticando. E é por isso que Tiago, ao escrever essa carta, o intuito é despertar maturidade espiritual. Por que Tiago escreveu essa carta? Qual o objetivo? Porque eles estavam passando por duras provações. Primeiro. Segundo, porque estavam sendo tentados a pecar. Terceiro, estavam falhando em viver o que pregavam. Quarto, estavam vivendo segundo os padrões do mundo. 5, estavam buscando posições de liderança, reconhecimento humano. Isso é apenas algumas coisas que eu extraí aqui da carta de Tiago, para você entender qual que era a motivação ou a razão pelo qual Tiago escreve essa carta. Então me permita aqui expor o texto com você, esses 4 primeiros versículos, e logo depois trazer algumas aplicações para que o texto bíblico possa gerar vida em mim e em você nessa manhã. Acompanhe comigo o verso de número 1, por favor. A Bíblia diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Primeiro versículo, na sua exposição, afirma quem é o autor dessa carta: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Bom, quem é esse Tiago? A Bíblia nos fala ou nos mostra 3 Tiagos. O primeiro Tiago da Bíblia é o Tiago apóstolo, o filho de Zebedeu. Esse não poderia ser o autor da carta porque
ele morreu antes da sua escrita, então não pode ter sido o Tiago, o apóstolo, filho de Zebedeu. E também existe um outro Tiago, filho de Alfeu, mas esse também não foi o autor, porque esse não teve nenhuma influência notória na igreja cristã. Então não foi esse segundo Tiago, também filho de Alfeu, apóstolo. E um terceiro Tiago é o Tiago, irmão de Jesus, que é o autor dessa carta. Esse Tiago, que era um incrédulo e de incrédulo, primeiro ponto, se tornou um servo de Jesus. Olha como que ele se apresenta. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus. Ele não se apresenta como irmão de Jesus, ele se apresenta como servo de Jesus. Isso é interessante, irmãos, porque esse Tiago, irmão de Jesus, ele foi o autor. No início ele não cria em Jesus, mais tarde ele se tornou um grande líder da igreja cristã. Ele teve uma experiência com Deus na pessoa de Jesus Cristo, e a fé dele, o coração dele foi transformado. Esse Tiago, autor dessa carta, irmão de Jesus, ele foi um grande líder ou um importante líder no Conselho de Jerusalém. Você vai se lembrar de Atos capítulo 15, quando Paulo está no Concílio de Jerusalém. Esse Tiago, ele era um dos que faziam parte desse concílio, esse Tiago. Por que eu estou falando sobre quem é esse Tiago? Porque o verso 1 diz assim, olha, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus. E eu quero ser fiel ao texto. O texto está dizendo que o Tiago era servo. E quem é esse Tiago? Esse Tiago era o irmão de Jesus. Esse Tiago, ele foi apedrejado nos anos 62 depois de Cristo pelo Sinédrio. E o texto continua dizendo assim, olha, as 12 tribos dispersas entre as nações. Aqui está o destinatário dessa carta. A quem? As 12 tribos. Essas 12 tribos aqui se refere a quê? Se refere aos judeus cristãos que estavam em Pentecostes e foram dispersos após o martírio de Estevão. Você vai se lembrar, estavam uma média de 120 pessoas dentro do cenáculo. O Espírito Santo desceu, eles foram visitados pelo Espírito Santo, aquilo que nós chamamos de Pentecostes, e eles foram ali visitados pelo Senhor. E a Bíblia nos ensina que posteriormente eles foram dispersos. E é por isso que essa carta, quando Tiago escreve, diante de uma realidade dessa igreja dispersa, dessa igreja que foi espalhada, Tiago, vendo a realidade que essa igreja estava sendo influenciada pelo mundo, estava sendo tentada a pecar, estava passando por duras provações, estavam falhando em viver o que pregavam, Tiago, ele escreve essa carta às 12 tribos, aos judeus cristãos que estavam em Pentecostes e foram dispersos. O verso 1 vai dizer exatamente sobre isso. Quem é Tiago e qual destinatário foi essa carta? A esses que estavam dispersos após a visita do Espírito Santo. Bom, foram espalhados entre as nações e Tiago então começa a sua carta no verso 2. Eu quero ler até o verso 4 e quero, de uma forma fiel, expor a você esses versículos. Diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Bom, do verso 2 ao verso 4, me permita citar algumas coisas no texto. Primeira conclusão é que nenhum cristão está isento de provações. Você não pode dizer assim, olha, eu sou um privilegiado de ter provações.
como se fosse só para você. Não. As provações, o texto está dizendo que é para todos. A palavra de Deus, ela se aplica a todos. E é por isso que a certeza do verso 2 ao verso 4 é que nenhum cristão está isento das provações. Se não estamos isentos, podemos então transformar essas provações em bênçãos. Nosso reino não é daqui, nossa pátria permanente não é daqui, nós somos do reino dos céus, esse é o reino pelo qual nós servimos, e é por isso que nós, por não sermos do reino dos céus e vivermos no reino da terra, é por isso que passamos por provações. Bom, essas provações que Tiago está citando nesses versos, essas provações visam o quê? Primeiro, as provações visam a nossa maturidade espiritual. As provações na vida de um cristão, elas visam a nossa maturidade espiritual. Vamos, irmãos, isso aqui é prático, isso aqui é o pastor de vocês trazendo ensinos por meio da palavra para a glória de Cristo Jesus, para que você saiba lidar com todas as realidades do seu dia, da sua vida, porque todos nós passamos por isso. Entenda, vamos pensar que essa quarentena que nós estamos vivendo, dias ruins, dias de ensinamento sim, dias talvez para alguns de descanso também, mas nós não podemos dizer que esses dias não têm sido difíceis, financeiramente falando, profissionalmente falando, até mesmo sobre igreja, dias difíceis, dias de distância, de distanciamento. Irmãos, se não temos maturidade espiritual, nós surtamos. Se não temos maturidade em lidar com dias como esses, nós surtamos. E é por isso que uma das coisas que as provações visam na nossa vida é gerar maturidade espiritual. Segundo, as provações precedem da nossa humanidade. Sofremos doenças, acidentes, enfim, frustrações. As provações, elas precedem disso, elas são fruto disso, da nossa humanidade. Se somos humanos, nós estamos, vamos dizer que, prontos a viver todas essas circunstâncias. Nós não estamos isentos. O fato de sermos humanos, nós estamos sujeitos, essa é a palavra que eu estava buscando, a sofrer com doenças, a acidentes. Isso também pode falar que são provações, mas as provações, elas não visam apenas a maturidade espiritual ou não só precedem a nossa humanidade, mas as provações, elas procedem da nossa pecaminosidade, problemas com a nossa língua, com as nossas atitudes. É como alguém que peca contra o Senhor e por isso se expõe à sociedade, se expõe à família. As provações também são frutos do nosso pecado. Ou seja, olha a grandeza das provações para que você entenda. Elas podem ser frutos da nossa humanidade, estamos sujeitos a doenças, somos corpo humano, somos seres humanos. Ela visa maturidade espiritual e ela também pode ser fruto da nossa pecaminosidade. As provações, elas também podem proceder pelo fato de sermos cristãos. Pois Satanás, o mundo e a carne lutam contra nós. Sim, algumas provações da nossa vida é pelo simples fato de sermos cristãos. As provações, elas também visam trazer glória ao nome de Deus. A gente pode analisar o nosso patriarca Jó. Traz glória a Deus. As provações,
elas têm também esse objetivo. Elas podem ser fruto da nossa humanidade, da nossa pecaminosidade. Ela pode ser para gerar maturidade. As provações, elas podem ser frutos de sermos cristãos e o diabo nos perseguir, o mundo, a nossa carne lutar contra nós, contra a nossa espiritualidade. Mas fato é que as provações, elas visam trazer glória ao nome de Deus. É por isso que quando Paulo escreve aos Romanos, ele vai dizer, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. As provações também estão no meio disso. Tudo que temos, o nosso tempo, o nosso recurso, as provações, as nossas alegrias, o nosso casamento, tudo é para a glória do nome de Deus. E o texto aqui, ele vai dizer assim, olha, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. O texto está trazendo uma outra certeza para mim, para você, que as provações, elas são variadas, elas não são iguais, por diversas, ou seja, existem vários tipos de provações. O texto está dizendo, as provações, olha o que o texto diz, olha, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. 3 certezas que eu e você precisamos ter. Primeiro, eu disse que nenhum cristão está isento das provações. A palavra de Deus, ela não é para um público, ela é para todos. É para todos aqueles que temem ao Senhor, ou por todos aqueles que estão ali suscetíveis a passar pela obra do Espírito Santo. Ninguém está isento de provações. Segundo, as provações, elas são variadas. Você não tem uma uniformidade de provações. Terceiro, as provações, elas são pedagógicas. Você vai ver o texto dizendo, do verso 2 ao verso 4, dizendo assim, olha, produz perseverança, para que sejam maduros e íntegros. Ou seja, todas as provações, elas são pedagógicas, elas não são apenas diversas, variadas, mas elas são pedagógicas. E a outra coisa que o texto traz a certeza para mim, para você, que as provações, elas são passageiras. São variadas, diversas, elas são pedagógicas e elas são passageiras. Isso traz alento no nosso coração. Nenhuma provação é para uma vida inteira, ela é passageira. O texto está dizendo, olha, se o fim da provação é para que haja perseverança e que por meio da perseverança possamos viver maduros e íntegros, quer dizer que tem prazo de validade. As provações, elas são passageiras. Irmãos, entenda isso. Eu não sei você, mas eu já passei muita provação na minha vida. E ainda passo. Às vezes você nos vê como pastores e acha que a gente tem que ser super-herói, de que a gente tem que sempre ter uma palavra de ânimo no coração, na boca, para liberar sobre as pessoas. Sim, a gente tira força de Deus, de onde muitas vezes a gente não tem, mas na verdade nós temos, e sabemos de onde essa força vem, que é do Deus que habita em nós. Mas a gente passa luta, a gente passa provação. Talvez você está me assistindo, você diz, olha, as minhas provações é na vida sentimental, outras que eu estou vivendo é nesse tempo na minha vida financeira, profissional. Eu estou vivendo provações no ministério. Eu não sei. Eu sei, irmãos, que eu vim aqui falar com você sobre 3 coisas, após ser tão fiel ao texto bíblico, sobre quem escreveu, sobre qual foi o destinatário, o que são as provações, o que as provações visam, de onde elas procedem, quem elas são, variadas, diversas, pedagógicas, passageiras. Mas eu vim aqui dizer para você 3 coisas. Primeiro,
enfrente as provações com alegria. A nossa alegria, ela não vem de um dinheiro. A nossa alegria não vem de um casamento. A nossa alegria não vem de um suprimento da carne. A nossa alegria, ela não vem de um apartamento de luxo. A nossa alegria vem do Senhor. Eu vim aqui nessa manhã dizer para você: enfrente, seja qual for as provações da sua vida, pequenas ou grandes, enfrente as provações com alegria. A alegria do Senhor, a alegria que excede todo o entendimento. Você vai se lembrar de quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, e quando ele vai falar sobre os frutos do Espírito, e um dos frutos é alegria. A alegria da salvação, a alegria de ser salvo, a alegria de ter sido encontrado pelo Senhor no caminho de Damasco, a alegria de ter sido encontrado pelo Senhor, de ter passado pela obra do Espírito Santo. Essa alegria que ninguém pode roubar, essa alegria que ninguém pode tirar, essa alegria que não procede do homem, essa alegria que não sai de um dinheiro ou de um recurso humano, essa alegria que é produzida pelo Espírito Santo. Enfrente as provações com alegria, seja qual ela for. Eu não estou dizendo que você não pode chorar, eu não estou dizendo que você não pode se entristecer, eu não estou dizendo que você não deve revelar a sua humanidade, a sua vulnerabilidade. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que as provações é para todos, e eu estou incentivando você, como uma carta pastoral de Tiago à igreja, e eu como seu pastor: enfrente as provações com alegria. Deixe o seu coração encher de regozijo, deixe o seu coração se encher da palavra de Deus, para que você tenha sempre esperança no coração. Segundo, não apenas enfrente com alegria, mas tenha perseverança. Irmãos, a esperança produz perseverança, e a nossa perseverança é de que Ele nunca perdeu o controle. Existem alguns nesse tempo dizendo de que Deus não tem o controle de tudo. Eu estou aqui dizendo: sim, Ele tem. A Bíblia nos diz que Ele tem o controle do universo na palma de sua mão. É por isso que a nossa perseverança está no Senhor. Ele é o nosso socorro bem presente. É Ele que nos guarda, é Ele que é o nosso advogado, é Ele que é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Enfrente com alegria e tenha perseverança no Senhor. Eu tenho certeza, sabe quando você está numa estrada, numa viagem com a família, e você está numa estrada reta, e você vê um fim, quando chega vê que não é o fim, tem mais. Você tem perseverança de que Ele está no controle. Você consegue ver pela fé. É isso. Entenda. As provações são passageiras. E é Ele quem produz em nós esperança e perseverança. E um terceiro conselho que eu extraio, aplicando o texto bíblico ao seu coração: alcance maturidade. Enfrente com alegria, tenha perseverança e alcance a maturidade. Se o intuito aqui de Tiago, ao escrever essa carta, é falar sobre o nascimento, sobre o crescimento e o alcance da maturidade, eu estou aqui para dizer: amadureça em Cristo. Deixa Jesus forjar o teu coração, deixa Jesus forjar o teu caráter, deixa Jesus ensinar você. Às vezes é na marra, às vezes Ele precisa quebrar, e precisa mesmo. Às vezes Ele precisa mudar, tirar essa cabeça dura que a gente tem. Às vezes tem que tirar essa mágoa que a gente carrega. Não sei, irmãos, eu sei que o intuito do Senhor na minha e na sua vida é produzir maturidade. Alcance a maturidade. Como? Entendendo as provações, conhecendo a palavra, tendo perseverança no Senhor e enfrentando com alegria.
o Senhor está produzindo maturidade em você. Essa maturidade que você precisa para olhar para o diferente de você. Essa maturidade que você precisa para lidar com as realidades da tua casa, dos seus pais. Essa maturidade que você precisa e é essencial no ministério. Essa maturidade que você precisa, irmãos, para não ficar cheio de mimimi, cheio de conversinha, cheio de futilidades, mas essa maturidade que gera em você responsabilidade. Responsabilidade com a sociedade, responsabilidade com a sua casa, com o teu casamento, com a tua realidade, responsabilidade no ministério, responsabilidade na igreja local, responsabilidade. Essa maturidade que alcança exatamente o que Tiago diz, a ponto de conseguirmos viver o que professamos. Uma teologia casada com a vida e não divorciada. Uma teologia prática, conhecendo a palavra e vivendo a palavra. Que você possa tirar valor das provações. Enquanto os nossos irmãos vão cantar uma canção, eu quero que você permita o Espírito Santo falar com você. Logo depois eu quero orar. Eu quero abençoar a sua vida, eu quero abençoar seu domingo, eu quero abençoar a sua manhã, no nome de Jesus. Que você possa ouvir o Espírito Santo de Deus, que você seja cheio, aquecido pelo Senhor nessa manhã, no nome de Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Diga aí na sua casa, meu irmão. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado por nessa manhã nos lembrar do valor do dia mau, do dia de circunstâncias, do dia, Senhor, aonde muitas vezes viramos as costas para o Senhor, apontamos o dedo para o Senhor, achando que o Senhor é o nosso funcionário. Não, Senhor, o Senhor tem nos ensinado em todo o tempo. O Senhor tem produzido em nós esperança, maturidade, a fim de lidar com qualquer aflição. Eu oro, Senhor, para que o Senhor alcance os meus irmãos, aqueles que estão nos assistindo, estão abatidos, apáticos, Senhor, sejam revigorados, sejam cheios nessa manhã. Aqueles, Pai, que têm vivido pela fé, que o Senhor fortaleça ainda mais, que o Senhor os encha. Ah, Senhor, coloque palavras de esperança sobre a nossa língua, sobre o nosso coração, porque queremos exaltar o Teu nome,
sobre todas as coisas. Assim oramos, no nome de Jesus. Aleluia. Se você está nos assistindo e essa palavra, ela alcançou o teu coração, e de alguma forma você deseja entregar a tua vida a Jesus, ou se você deseja reconciliar com Ele, está aparecendo um telefone aqui, entra em contato, mande um WhatsApp. Nós, como Lagoinha Savassi, nós queremos cuidar de você, nós queremos abençoar sua vida no nome de Jesus. Entre em contato agora. Se você diz, olha, eu quero viver com Jesus, eu quero voltar para Jesus, entre em contato. Nós teremos o prazer de orar por você, de abençoar a sua vida e de cuidar de você. Obrigado você que esteve conosco nessa manhã, dedicando o seu tempo, sendo edificado. Nós estamos com muita saudade de vocês. Esteja orando por nós, nós estamos orando diariamente por cada ovelha aqui da nossa igreja. Que você que foi abençoado por esse culto e não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí agora. Se você puder pegar esse link do YouTube, divulgue para que mais e mais pessoas sejam abençoadas por meio dessa palavra, no nome de Jesus. Esperamos vocês no culto das 19 horas. Pastor Pedro Vux tem uma palavra de Deus ao seu coração. Hoje ainda, às 19 horas, nesse domingo tão abençoado, eu tenho certeza que você vai ser ainda mais impactado. Às 19 horas, esperamos você e toda a sua família. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Qualquer necessidade, entre em contato conosco no nome de Jesus. Fica na paz e até a próxima.